está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu recebo um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui ligando o telefone 2461-0093. 2461-0093. Você concorre ao CD Levanta a Tua Voz do William Nascimento e ao DVD Louvorzão Volume 2, DVD Louvorzão Volume 2 e o CD Levanta a Tua Voz do William Nascimento. É só ligar 2461-0093 e você vai concorrer. No Facebook da 93 FM. Para quem está no nosso Facebook da 93 FM, você concorre hoje ao CD O Dono do Poder. O Dono do Poder com a Beatriz. É só ligar e participar. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, a minha amiga de infância, ela conheceu um rapaz maravilhoso. Pareciam ter sido feitos um para o outro. Eles estavam sempre sorrindo, sempre juntos, era um namoro inspirador. Ele sempre dizia: eu amo demais a sua amiga. Eles marcaram a data do tão sonhado casamento, só que antes disso houve um acidente. O namorado da minha amiga faleceu e o sonho virou pesadelo. Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Sei que todos morreremos, mas não é trágico demais ver o amor de sua vida falecer um pouco antes do casamento? Como faço com medo que agora sinto de perder as pessoas que amo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Luciano Regis é pastor do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: minha amiga de infância conheceu um rapaz maravilhoso. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, amados debatedores, amados ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Bom, nós acabamos de ouvir todo o e-mail e nós vamos começar a falar sobre ele. Então, eu destaquei a primeira frase, até porque foi a que me restou. Minha amiga de infância conheceu um rapaz maravilhoso. E aí, é muito bom a gente viver momentos maravilhosos na nossa vida. É muito bom a gente poder aproveitar cada um deles. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ela viveu um tempo maravilhoso e isso é muito bom. Isso serve também de estímulo para a nossa vida, saber que existem momentos na nossa vida que parece que eles vieram para marcar a nossa história com um ponto de alegria. Isso é muito bom, mas o que nós precisamos entender é que há tempo para todas as coisas. A gente não vive só de alegria. A gente também chora, a gente também sofre, a gente conquista, a gente vence, a gente perde. Há tempo para todas as coisas. E eu começo aqui abrindo esse debate dizendo que, por ter conhecido esse rapaz maravilhoso, já cabe a essa amiga, cabe a essa menina se sentir feliz, porque ela pôde viver da sua vida, em sua vida, um momento de alegria, um momento de grande bênção para ela. Pastora Cirlei Figueiredo é pastora da Comunidade Cristã Novo Dia. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre este assunto? Bom dia aos debatedores, aos ouvintes, uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Bom, é muito lindo a gente ver uma amizade abençoadora
Eu creio que essa amiga, que ela viveu o sonho junto, partilhou, ouviu e viveu, participou de tantas coisas maravilhosas, né? Então, ela viveu um sonho junto com essa amiga. E junto com esse sonho, vem a frustração, vem a decepção, vem a falta da realização. Mas isso que o pastor acabou de dizer é algo que precisa permear o coração. O tempo que viveu, as boas coisas que viveram, o que pôde repartir desse rapaz, que era o que foi uma bênção no tempo que ele esteve aqui nessa terra. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, porque é muito difícil. Não é fácil lidar com a perda, não é fácil lidar com a coisa, uma tragédia, com um acidente, coisas irreparáveis. A gente lida, a gente sabe, eu perdi aqui, mas ali eu retomo, eu faço novamente, mas a vida não é assim. Então tem pessoas que marcam e é difícil. E para essa menina, ela precisa de uma ajuda também, o JR, uma ajuda psicológica, porque para mim, ela está com medo de viver. Ela tem medo de viver, então ela não tem a alegria, ela não tem a felicidade, e isso traz morte para ela. Então ela não consegue sonhar, ela não vai conseguir viver. Se ela continuar com esse coração, assim como ela colocou aqui nesse meio, ela não consegue realizar mais nada na vida dela, porque tudo que ela for fazer, isso aqui pode morrer, isso aqui pode ser destruído. A vida, ela é dura. Muitas das vezes ela é injusta, mas a gente vai falar aqui de um Deus que nos faz fortalecer essa pessoa, esse interior. Doutor Dácio Miranda é psicólogo, muito bom dia, será bem-vindo. Como o senhor vê este tema, querido doutor Dácio? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, esse grande público. JR, a psicologia e a medicina tem como objetivo a saúde emocional e a saúde física dos nossos pacientes. Então, o que eu vou dizer aqui tem esse objetivo, o lado da visão da saúde. O que eu posso dizer sobre este tema é o seguinte: não existe morte precoce. Existe morte inesperada, porque a vida não nos pertence. A vida é dádiva de Deus e a morte é consentimento de Deus. Só que, como Deus nos fez com instinto de vida, e essa realidade é uma realidade instintiva, a morte, ela não é tão natural morrer como é natural nascer. Só que nós temos um instinto de vida e a morte vai da nossa realidade, requer um entendimento para que a gente possa aceitá-la ou entendê-la. Agora, o instinto de vida é que nos faz ter esse comportamento. Portanto, o que eu posso dizer e reforçar, não existe morte precoce. Existe morte inesperada. Com a gente no programa de hoje também o pastor Luiz Wagner, da Primeira Igreja Batista em Cerâmica, em Nova Iguaçu. Pastor, quero aproveitar esse momento da sua apresentação e mandar um abraço para a nossa querida ouvinte Ione, que é sua ovelha. Aqui eu quero agradecer pelo carinho das intercessões e o carinho do chocolate também. Chegou em boa hora, Ione. Obrigado, hein? Deus abençoe. Ela mandou chocolate com recomendações ainda. Obrigado, meu irmão. Entregou, viu, Ione? Chegou inteira aqui, caixa, fechado. Foi uma só que você mandou, né, Ione? Foi uma só. Às vezes a pessoa, não é isso? Dois. Não pode acontecer isso, gente. Aí, eventualmente a pessoa manda, olha, mandei uma caixa, chegou a caixa, olha, eu recebi 2. Não. Tem um colega nosso aqui que sempre entrega uma caixa. Ele disse, já recebeu a caixa? Rapaz, quando a gente chega na caixa, já ratearam. A caixa está rateada, mas olha, chegou direitinho. Pastor, seja bem-vindo a primeira vez que o senhor está aqui conosco. O que o senhor pensa sobre essa frase inicial? Minha amiga de infância conheceu um rapaz maravilhoso, já com as conexões aqui estabelecidas com relação à morte inesperada e não a morte precoce. Que pensa o irmão sobre esse assunto? Sim, bom dia a todos. A gente sabe a luta que foi para chegar aqui pelo trânsito, né?
mas graças a Deus espero que hoje possa ser uma bênção para todos que estão ouvindo lá do outro lado também. Bom, minha amiga de infância conheceu um rapaz maravilhoso. Todas as meninas do Brasil e do planeta procuram um rapaz maravilhoso. Eu acho que isso deve ter doído muito na amiga dela em ver. Talvez por ela não ter encontrado alguém tão maravilhoso quanto a sua amiga encontrou. Ela está sentindo a dor da amiga em ter perdido alguém que a amiga perdeu. Eu imagino que perdas fazem parte da nossa vida, não tem jeito. Aquele que vive tem que estar preparado para perder. E dentro da igreja temos centenas de pessoas que não estão preparadas para perda. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu uma dracma e passa quase que o dia inteiro procurando a dracma perdida. Quantas pessoas perdem muitas coisas e permanecem amarguradas na igreja, não permitindo que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida, provando para elas que é capaz que essa amiga dela possa encontrar também uma pessoa tão maravilhosa quanto esse primeiro rapaz, porque Deus é fiel. E se ele deu alguém maravilhoso no primeiro momento, ele é poderoso para fazer isso muitas outras vezes também. Olha, minha gente, nós vamos continuar discutindo esse assunto. Faço aqui um parênteses para anunciar que hoje ainda nós vamos ouvir aqui os nossos debatedores sobre esse assunto. Nós fizemos recentemente aqui um debate especial sobre um projeto que trabalhava a questão dos psicólogos. Dr. Dácio está aqui. Hoje o Conselho Federal de Psicologia, hoje não, atualmente, já há alguns anos, ele proíbe que o terapeuta trabalhe para a recuperação de um homossexual que queira voltar à sua prática habitual como heterossexual. E essa proibição, ela é uma questão que é realidade hoje em dia. Foi feito um projeto na legislatura anterior, e porque foi feito na legislatura anterior e o candidato, o proponente, ele não foi reeleito, aquele projeto morreu. Esse projeto foi ressuscitado agora pelo deputado João Campos, que o apresentou. Esse assunto entrou na Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, e agora ontem o deputado João Campos retirou o assunto de pauta, o que faz com que esse assunto volte para o lugar de origem. Ele precisa ser ressuscitado outra vez, provavelmente na próxima legislatura. É uma das possibilidades. Então, o que acontece? É aquele projeto que o pessoal chama de cura gay, que não tem nada a ver com cura gay. O assunto tem a ver com a autorização para que psicólogos trabalhem livremente. Estou falando sobre esse assunto, estou lendo aqui uma matéria que também está disponível no site e está aqui na página 13 do O Globo, sobre o negócio da fé. Um camarada que anunciou nos classificados de Brasília procurando sócio para abrir uma igreja. É um assunto que é provável que alguns já tenham ouvido falar, não deste assunto aqui especificamente, mas é uma coisa tão grotesca, é uma coisa tão bizarra, que eu vou ler aqui para os nossos ouvintes já, porque é importante que todos nós tenhamos conhecimento disso. É importante que você saiba discernir o que é uma igreja séria do que é uma igreja não séria. Não se pode tomar o todo pela parte. Tem parte suja, tem parte podre, tem parte imunda, mas nem tudo é igual a essa parte aí. E a gente precisa denunciar isso para ficar claro, para que você saiba que ao entrar numa igreja, você está com sede de Deus. E pode ser que naquela igreja as pessoas tenham sede de dinheiro. E a gente precisa discernir aquele que alimenta a alma daquele que quer apenas alimentar o bolso. Ou pastores de si mesmos, como diz o texto de Judas. E olha que não é o Iscariotes, hein? Judas da Bíblia, tá lá o texto bíblico pra gente ler junto. Mas esse é um assunto sobre o qual nós vamos conversar já. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Voltamos ao nosso assunto em tela aqui. A nossa querida ouvinte conta que a sua amiga de infância conheceu um rapaz maravilhoso, pareciam ter sido feitos um para o outro, eles estavam sempre sorrindo, sempre juntos, era um namoro inspirador. Ele sempre dizia: eu amo demais a sua amiga. Eles marcaram a data do tão sonhado casamento, só que antes disso houve um acidente e o namorado da minha amiga, diz a nossa ouvinte, faleceu e o sonho virou um pesadelo.
Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? É a frase destacada pelo Dr. Dácio, que já tratou sobre esse assunto na sua introdução, trazendo a diferença entre morte precoce e morte inesperada. A frase que segue é da pastora Cirlei, destacada: sei que todos morreremos, mas não é trágico demais ver o amor de sua vida falecer um pouco antes do casamento? Então, recentemente, não sei se deve ter já um ano, mas teve um episódio que chamou muita atenção da mídia, né? Que foi aquele casal que, comemorando, acho que ele já estava saindo, e a taça, ele guardou a taça, e na hora me veio isso, né? E ali foi fatal. Então, assim, não temos como explicar algumas fatalidades, tem coisas que acontecem, tragédias, as tragédias acontecem, né? Então a gente não tem como explicar. O que a gente pode é entender e saber que Deus, ele tem todo o controle, o domínio, a vida, o poder da morte, o tempo que a gente tem para viver nessa terra, é o tempo que ele tem para nossa vida, nem mais nem menos. Ele tem o tempo determinado. Como isso pode acontecer? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu costumo dizer, quando eu estava no seminário, tinha um pastor de teologia sistemática que ele falava assim para mim: queridos, eu não sei tudo, mas eu tenho um caderninho que eu escrevo todas as minhas dúvidas e eu vou perguntar quando eu chegar lá. Nós não sabemos, essas fatalidades são muito duras. Para a gente lidar com essas tragédias, são coisas muito difíceis, né? Então, assim, viva o melhor que você teve naquele tempo com essa pessoa, traga a sua memória, se encha disso, dessa alegria, desse tempo que você pode aproveitar, receber dessa pessoa, para você saber lidar com isso e ter, repito, uma pessoa para tratar o teu emocional. Muito bem, a gente entende pela Bíblia que todos nós enfrentaremos a morte um dia. Dr. Dácio afirmou que tão certo quanto nascer, é certo que a gente morre, a não ser que Jesus Cristo retorne antes. E a Bíblia nos assegura que eles são salvos em Jesus, que esses ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15 faz uma descrição muito interessante e oportuna sobre esse assunto. Mas enquanto vida aqui, nós todos temos isso. Ou seja, é ruim, complicadíssimo a morte antes do casamento, tanto quanto é ruim a morte após o casamento. Ou seja, lidar com a nossa finitude talvez seja uma das coisas mais complexas que a gente tem. A gente não quer que o outro morra, assim como a gente também não quer morrer. Como lidar com a questão da morte, que é uma coisa tão certa, que a gente precisa administrar na nossa vida, a gente precisa saber lidar com isso, embora a gente saiba, o nosso racional tem todo esse entendimento. Jesus chega a dizer, quando ele fala sobre a sua própria morte, dizendo que ele vai para o Pai, mas ele traz a palavra: mas fiquem tranquilos que eu vos deixarei outro consolador. É aquele entendimento de que na nossa humanidade bate um desespero. Na nossa humanidade peraí, como é que vai ser? Ele diz: peraí, podem ficar tranquilos que eu vou enviar outro consolador, tá? O texto de João 14 para nos ensinar sobre esse assunto. Como lidar com esse tema é a pergunta que eu faço a vocês. Posso dar uma palavra aqui sobre essa parte que o pastor separou? Foi o seguinte: andavam sempre juntos, sorriam o tempo todo, era um namoro inspirador. Essa jovem amiga percebeu num casal um namoro inspirador. Eu acho que hoje faltam casais que nos inspirem também. Talvez por esse motivo ela sentiu muito a dor de ver um casal namorado que tinha tudo para ser um casamento perfeito e veio uma fatalidade. Aos nossos olhos, as coisas que são lindas e maravilhosas, elas vão durar para sempre. A gente parece que vive um conto de fadas o tempo inteiro. Parece que tudo vai ser perfeito, encaixadinho da nossa vontade. Mas ela não contava com o acidente. Aconteceu a fatalidade do casal. Por exemplo, se tivesse sido esse episódio, estaríamos dizendo: puxa, o casal acabou de se casar e veio a fatalidade. As fatalidades estão aí, acontece todos os dias, ouvimos e sabemos de milhares de episódios como esse, mas a dor, e eu acredito que essa menina percebe que por ser um casal tão inspirador, talvez por que motivo isso veio a acontecer. Então eu acredito que ela precisa olhar para outras referências de casais também, e ela precisa também buscar um relacionamento, também buscar ser um relacionamento inspirador para outros também. Assim, ninguém está preparado ou para ensinar ou para receber ensino acerca de perda. Até porque nós não fomos criados ou gerados por Deus para isso. A perda, a morte,
é consequência do pecado. E para entendimento disso é muito difícil, porque muitos de nós, mesmo fazendo tudo certo, não conseguimos entender que em pecado já nascemos. Em pecado concebeu a nossa mãe, cada um de nós. E isso foi gerado lá no Jardim do Éden. Mas por que eu quero dizer isso? Por que eu quero entrar nisso aqui? Porque há em nós o desejo da vida, porque nós somos filhos de Deus. Aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador e, portanto, são tratados na Bíblia como criaturas, eles também têm o desejo da vida, porque Deus nos criou para a eternidade. Por isso que Deus tem prazer na morte dos seus, se é que eu posso usar esse texto. Por quê? Porque nós voltamos para o Pai. Nós somos dele, para ele fomos criados, somos para a glória dele. Então não há em nós, não há em nenhum ser humano a capacidade momentânea de lidar com a perda. A perda é uma quebra brusca daquilo que aparentemente se perdeu, e na verdade não se perdeu. Nós não sabemos lidar com isso. Perder alguém que se ama, perder alguém que se conviveu, perder alguém que se idealizou uma história de vida, não está no programa de nenhum ser humano do mundo. Mas infelizmente, a partir do pecado, a partir dos erros humanos, de que se queixam os homens, senão dos seus próprios erros, a partir de tudo aquilo que nós mesmos plantamos e colhemos, nós começamos a questionar isso em Deus, como se de Deus isso viesse. Na verdade, o que nós precisamos a partir das perdas, a partir das rupturas, que dolorosas são, sobretudo em casos como esses, buscar em Deus, porque somente em Deus há a restauração necessária. Não existe palavra humana, não existe canção humana, não existe atitude humana que possa curar alguém de uma perda brusca, de uma perda aparentemente que ela se sinta roubada. Não existe isso. Quando alguém programa a vida, quando alguém programa um histórico de vida, simplesmente ele acha que tudo vai dar certo. Só que há tempo para todas as coisas. JR, Deus, na sua sabedoria, nos constituiu, nos criou, eu já falei isso anteriormente, mas vou reforçar, com instinto de vida. Ele poderia nos ter criado com instinto de morte também. Por que ele nos criou com instinto de vida? Porque é uma realidade que está gravada na nossa estrutura emocional de personalidade. Ora, para quê? Para que vivamos vida, não vivamos morte. Isso. Ele não quer que nós vivamos morte. Até porque nós nascemos uma vez e vamos morrer numa época que a gente não sabe. Então a gente tem que viver bem esse intervalo. Por outro lado, a gente é eterno. Então a vida, ela é eterna, só que tem um momento que estamos neste mundo, nesta terra, e depois vamos viver na eternidade com ele. Então sempre estaremos vivendo. Ora, por que pensar então na morte? Repare que se eu pegar um papel branco e colocar um ponto nesse papel branco, todo mundo vai salientar o ponto nesse papel branco, mas não salienta o branco que existe. Eu acho que a gente tem que entender que a morte é um momento, mas a vida é uma existência muito maior do que aquele momento da morte. E mais, a gente quando morre, a gente morre para esta vida, mas nasce numa outra vida. E graças a Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo, na presença dele. Glória a Deus. Do Engenho Novo, um ouvinte dizendo: vivi com meu esposo 14 anos e temos um filho de 10 anos. Em dezembro do ano passado nos casamos e 2 semanas depois ele morreu de forma inesperada. Acredito que Deus o preparou para levá-lo e desde então tenho pedido forças a Deus para superar a falta que ele me faz. Outro ouvinte dizendo: fomos criados para sermos imortais e é por isso que sentimos tanto a morte. Outro ouvinte dizendo: perdi meu filho aos 8 meses de gestação. Isso foi há 4 meses. Fiquei muito mal e achava que Deus havia sido injusto comigo. Hoje consigo entender que em tudo Deus tem um propósito, mas eu me pergunto, por que Deus permitiu que eu chegasse tão longe na gestação, comprando tudo, se ele o levaria? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. JR, eu acho que Tiago declara que a vida é como um vapor.
Nós olhamos esse texto na Bíblia e ele passa direto, passa em branco para a gente. É uma obra do Consolador, certamente. O Espírito Santo faz essa obra completa de consolar o coração daquele que perde. E é preciso a pessoa entender de que ela tem que buscar um tratamento. O gabinete pastoral está aí para isso, o púlpito da igreja está aí para isso, e a palavra está escrita para isso. Temos que buscar reforço na palavra de Deus. Acho que não tem uma outra porta para que a pessoa não permita que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dela. Podemos afirmar, como afirmou professor de teologia sistemática da pastora Cirlei, que a gente não sabe tudo? Lógico. E que, eventualmente, num quadro como esse, o ouvinte diz: olha, eu fiquei até o 8º mês, montamos o quartinho, compramos as roupas, temos aqui um pacote de fraldas, enfim, tudo aquilo que pessoas que têm filhos sendo gerados fazem, as avós se preparam, se organizam, tá entendendo? Tudo isso tem. Tem gente que até tem um hábito de não montar o berço. Uma superstição. Superstição. Não monta o berço, só espera para montar o berço depois que a criança nasce. Isso é superstição. E às vezes acontece isso. Vocês conhecem casos, eu também conheço vários casos em que isso veio acontecer. Pode ser que a gente tente dar uma explicação, mas tem certas horas, minha gente, que explicação não há. O que há é uma palavra de consolo, de conforto, é uma palavra de encorajamento, de apoio. Talvez até essa nossa ouvinte, tão envolvida com essa amiga, né, ajudando nos questionamentos, preocupadas com isso, ela seja o maior agente de consolação que essa amiga pode ter, assim como a nossa própria ouvinte nos acompanhando e vocês como agente de consolo também. Olha, a gente realmente não sabe todas as coisas, mas como palavra de consolo, eu posso acrescentar, e a Bíblia fala isso, que todas as coisas contribuem para o bem. Então, às vezes, o adverso, que para nós nos parece ser adverso, está contribuindo para o bem, porque Deus, tudo que faz para nós é bom, perfeito e agradável. Então, todas as coisas contribuem para o bem daquele que crê. Então, é importante você olhar por esse lado, que é muito mais estimulador do que olhar pelo lado negativo, que é natural, mas a visão negativa é sua. Não existe negativo para aqueles que creem em Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem. O senhor entende, doutor Dácio, que na hora, no período, se a gente disser para a pessoa o que é fato, o senhor está citando Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e continua dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, há um chamado, há um propósito, há a vontade de Deus, há uma colaboração, todas as coisas colaboram, contribuem. Mas é difícil para a pessoa enxergar isso no momento em que ela passa. E aí fica a palavra clara de que ao longo do tempo a pessoa perceberá, não que com felicidade, mas que aquele episódio contribuiu, ou seja, essa criança que não nasceu, essa criança que faleceu ainda no ventre, estou citando o exemplo dessa nossa ouvinte falando aqui, ela produziu tantos benefícios que ao longo do período você vai olhar para trás e ver se olha o que ela fez, ela uniu a gente nisso aqui, ela me ensinou a ter mais paciência, ela me ajudou a ter mais fé, ou seja, muitas pessoas que jamais abriram a boca pregam muito mais do que muitos que estão pregando há muito tempo. Pois é. Só que a gente tem que entender que todas as coisas contribuem para o bem e esse momento difícil é um momento emocional. Mas nós temos o segundo momento, que é o momento racional. O momento racional é que nos leva ao equilíbrio. A gente não pode dizer que não vai viver o momento da emoção, da dor, do sofrimento, mas a dor é aguda, não é crônica. Quando você cai para a racionalidade, Deus nos leva a isto. Todo indivíduo no momento difícil é momento agudo, mas ele tende a um equilíbrio, porque temos razão. É este momento de razão que você tem que esperar e refletir, e é nesse momento que você vai entender que todas as coisas foram para o bem e não para o mal. A próxima frase destacada pelo pastor Luiz é o seguinte: como faço com medo que agora sinto de perder as pessoas que amo? Muitas pessoas nem precisam viver um momento de perda para ter medo
de perder alguém. Uma ouvinte nossa, vou ler aqui a opinião dela, ela está em casa chorando em razão do assunto. Ao tratar o assunto, ao ouvir o tema, ela já está em casa chorando com medo de perder o esposo dela. Vamos tratar sobre esse assunto já já. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você sente medo de que as pessoas que você ama morram? 81% dos nossos ouvintes afirmam que tem medo, sim, J.R. Participação aqui pela internet, 86% delas dizendo que tem medo, sim. Isso já nos dá um panorama, né? Um resultado parcial, mas já nos dá um panorama sobre o medo que as pessoas têm de perder alguém. Evidente, se você perguntar, você tem medo? A pessoa tem medo. Mas há pessoas que vivem com medo. É completamente diferente da pessoa que você responde. É uma pesquisa, é uma coisa. Agora, o assunto nem é esse. A pessoa diz, olha, tô com medo, sabe? A pessoa vive naquele medo. Nem convive saudavelmente com a pessoa. Convive com o medo da perda. O que você acha sobre esse assunto, hein? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Luiz Wagner, foi o seu destaque, né? Como faço com medo que agora sinto de perder as pessoas que amo? Acredito que todas as pessoas têm medo de perder aqueles que amam. Aquilo que já foi colocado aqui, verdadeiramente nós sabemos que nós não estamos preparados para a morte, mas para a vida. Nossa civilização ocidental se prepara, se preocupa muito com a vida, graças a Deus por isso. Fala-se pouco sobre a morte, fala-se pouco sobre a morte da família, na igreja. Agora, a verdade é que o homem tem uma certeza a partir do dia que ele nasce, é que um dia ele vai morrer. A partir do momento em que sai da maternidade um bebê, ele vai morrer um dia. E nós não nos preparamos para isso, nós não ouvimos sobre isso, nós não lemos porque nós queremos viver mesmo. Nós temos a preocupação com a vida, nós queremos a vida é maravilhosa, a vida é poderosa. Agora, para aquele que perde, acho que Eclesiastes 3 tem aquele versículo que declara que há tempo de abraçar. Esse é o momento da comunhão, esse é o momento da família, esse é o momento em que nós vamos ter que abraçar e muito aquele que perdeu. Sabemos que todas as palavras, elas sairão dos nossos lábios, mas se não forem consolidadas pelo Espírito Santo, a obra será muito ineficaz. É fundamental que nesse tempo se destile muito amor na família, na igreja, para aquele que perdeu, porque é isso que aquela pessoa que perdeu precisa. Olha, quem determina a vitória na sua vida é você. Se você vive com a visão de vitória, você vai viver melhor. E pensar na morte não é visão de vitória, é visão de morte, de finitude, né? Então a gente tem que pensar na vida como vitória e sempre, até porque Deus nos deu, como torna a dizer, instinto de vida. Olha, eu falei que a gente não sabe quando nasce e não sabe quando morre. Então vamos viver bem esse intervalo entre o nascimento e a morte. Por que eu vou pensar na morte? Viva, pense na vida, no que você pode fazer. Cada dia que você acorda é uma bênção que Deus te deu, é vida e oportunidade que Ele está lhe dando. Para que você vai viver precocemente a morte se ela ainda não veio? Trabalhe a realidade que está diante de você. Se você acordou e você viu que está vivo, dê graças a Deus e vá viver aquela vida. Agora, o dia que você morrer, e isso é decisão de Deus, aí é uma outra questão que você diante dele vai conversar e vai entender e vai ter as respostas que o professor da pastora Cirlei anotou. Existe uma família lutada na Bíblia que Jesus foi visitar e a gente conhece bem. A Bíblia diz que Jesus amava essa família, João capítulo 11. Lázaro morre, Jesus sabe que Lázaro vai morrer, a notícia chega quando Lázaro adoece, os discípulos não entendem, Jesus disse, Lázaro vai morrer, nós vamos chegar lá depois de um tempo. Jesus tem um propósito estabelecido naquilo. Jesus, além de querer acabar com uma seita que estava crescendo, que tentava combater já tudo aquilo que Deus tinha programado, que era o zoroastrismo, Jesus veio para acabar com isso. Mas independente disso, vamos pro prático. Jesus chega nessa casa, elas estão prostradas, as duas irmãs, Marta e Maria, estão prostradas. Mais uma vez ela tem força para ir atrás de Jesus, mas a outra não vai mais.
A gente precisa entender que o luto, ele tem fases na nossa vida. Jesus vai até essa família, que ele amava muito, mas ele sabia tudo que estava para fazer, então ele começa a nos dar algumas lições práticas de vida. Ele começa a nos apontar que existem momentos em que a gente, quando perde, a gente vai sentir mesmo, a gente vai perder o ânimo, a gente não vai ter vontade de fazer nada. É muito simples dizer que vai buscar Deus, não é tão fácil assim. Eu sou pastor, eu já perdi alguém na minha vida, eu não queria nem ir para a igreja. Porque a gente se sente roubado, embora a gente pregue vida eterna, embora a gente ensine todas as coisas, a perda não faz parte do nosso itinerário. Essa é uma verdade. Ninguém está pronto para isso. Mas então precisa haver a intervenção de Cristo, seja através de um irmão, seja através de um pastor, seja através de um psicólogo, seja através de alguém, para começar a direcionar. E como se direciona? Indo na casa, mostrando o amor, falando, vamos lá, teu irmão vai ressurgir, vai acontecer um milagre. Aí eu sei que ele vai ressurgir. Ela sabia que no final de tudo, Lázaro ia ressuscitar dos mortos. Jesus então começa a ensinar uma outra coisa a ela que bastava naquele contexto. Mas eu quero partir para uma outra vertente que vem no capítulo 12. Jesus nessa casa novamente com cheiro de vida. O perfume é derramado, o cheiro de morte sai dessa casa e essa família volta a viver. Lázaro está lá, é verdade. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mas de alguma forma, Jesus sempre vai ressuscitar aqueles que morreram de uma outra forma na nossa vida, nas nossas emoções. Eles podem não sentar mais à mesa, eles podem não fazer mais parte da nossa convivência, mas de alguma forma, como o JR bem citou aqui, vai ter um ensino, alguma coisa vai ser mostrada. Quando alguma coisa acontece, Deus tem sempre um propósito. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em mudar circunstâncias de nossa vida. E quando ele então restaura a casa de Maria e de Marta, bem como de Lázaro novamente, ele está dizendo para nós, olha, ainda que haja perda, eu estou aqui para restaurar, eu estou aqui para trazer vida novamente, eu estou aqui para trazer a essência da vida, porque a morte não é o fim. Aquele que morre, se estiver em Cristo, ele vai viver, ele vai tornar a viver. Por isso que em todo sepultamento, os pastores liberam sempre uma palavra de vida, porque essa é a essência que vai permear toda a casa. E aqui eu quero, já partir para o final dessa minha palavra, muitas vezes nós queremos forçar as pessoas a lidar com as perdas. Existe um tempo de maturação, de maturidade, existe um tempo. É tempo de chorar? Chore. Chore tudo que você tiver direito. Chore até o que você não quer chorar. Chore, porque o tempo de sorrir vai chegar. Ainda que você não entenda, porque a morte, ela não interfere apenas no lado dessa menina que perdeu. Tem uma mãe por trás desse rapaz, tem um pai por trás desse rapaz. Existem situações dificílimas de lidar, mas de alguma forma, essas circunstâncias vão ser direcionadas por Deus para que de alguma outra forma essas pessoas se tornem felizes por aquele que partiu. Aquele que partiu foi uma semente que muitas vezes precisa morrer para frutificar. Então a minha palavra é que a morte, ela tem os seus processos. Querida, chore tudo que você puder chorar. Vai haver um momento que você vai sorrir, sorria tudo que você puder sorrir. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Nós vamos conversar com Ana Paula, nossa querida ouvinte Ana Paula, está nos acompanhando agora. Ana Paula marcou o casamento e no dia do casamento marcado, o seu noivo veio a falecer. Ana Paula está com a gente agora. Ana Paula, eu quero agradecer a sua participação. Que Deus abençoe muito a sua vida. E foi assim mesmo, Ana Paula? Alô, Ana Paula? Ana Paula não está aqui, não está no telefone. Vamos achar aqui o contato com a Ana Paula. Vamos ajudar aqui, todo mundo aqui na mesa. Tá aqui? Tá com a gente? Não? Perdemos aqui? Voltaremos já a conversar a procurar falar com a Ana Paula aqui, com a ajuda de toda a nossa equipe, de maneira muito rápida e objetiva. Aqui outros ouvintes dizendo o seguinte: bom sucesso, um ouvinte dizendo, aconteceu com a minha filha. Ela namorou, noivou durante 9 anos e poucos meses faltando para o casamento, os dois sofreram um acidente de moto e ele morreu. Ela superou recentemente, casou e há pouco tempo perdeu um bebê. Minha filha tem sido muito forte e eu sei que mais uma vez ela vai superar e quando for da vontade de Deus ela vai engravidar novamente, conta
uma de nossas queridas ouvintes. Querida Ana Paula, você me escuta agora? Escuto. Bom dia para todos. Deus te abençoe muito. Amém, a você a paz. E a todos os seus. Ana Paula, eu introduzi aqui o assunto dizendo que você teve o casamento marcado. Sim. E foi para janeiro deste ano. Isso mesmo. E no dia do casamento, o seu noivo veio a falecer. É isso mesmo, Ana Paula? Isso mesmo. Seria no dia 26 de janeiro desse ano. E no dia 18, ele comemorou o aniversário dele e veio a cair da escada nesse dia, né? Então ficou internado até o dia 26. No dia 26 ele teve pela manhã uma melhora muito boa no hospital. E quando veio a noite, a gente recebeu a notícia, né? Que ele não resistiu. JR, na hora a gente fica, né? Sem chão, desacredita de tudo. E é o que eu tinha falado com a pastora. Tem momentos que a gente passa por dificuldades na vida e as pessoas olham pra gente e falam assim, ela não vai conseguir, né? Só que dessa vez fui eu que falei pra mim. Dessa vez eu não levanto mais. E foi a dificuldade que Deus me colocou de pé mais rápido. Né? Eu fico querendo buscar explicação e eu tinha falado com a pastora, tem momentos que a gente assiste um culto e o pastor manda palavras e a gente tem hora até desanimada, fica, é fácil falar isso. Só que eu cheguei à conclusão que Deus tem um propósito nas dores mais profundas que a gente possa sentir. Eu aprendi isso com essa dor que eu tive, né? E também que a palavra, ela é viva e eficaz mesmo. Ela é aquilo, não muda, não passa, e é o que está ali, né? Deus não muda. E eu me restituí muito rápido. Eu não. Deus me colocou de pé muito rápido, né? Então tem pessoas hoje que chegam para mim no trabalho e falam, poxa, Ana, eu estava passando um problema e quando eu lembro de você de pé tão rápido, eu consigo me reerguer, né? Então eu agradeço a Deus por tudo mesmo. 2 destaques que você fez e que vale a pena a gente registrar. O primeiro é a palavra Sim. de Deus, né? Isso. Você falou, se referindo, inclusive a Bíblia cita exatamente isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela se renova, ela nos renova, Sim. ela trata a gente. Você falou sobre a ação de Deus através da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele age em nós, ele é consolador. E que também disse que algumas vezes as pessoas nos trazem uma palavra que é excelente, que é oportuna, que não deve deixar de ser dada, mas que a gente às vezes fica, quando passa por isso, até entende porque as pessoas falam, né? Porque elas querem o nosso bem, mas a reação que a gente tem não está exatamente ligada à palavra que alguém nos traz. Mas especialmente a palavra que Deus nos traz, às vezes através de alguém. É isso, Ana Paula? Isso mesmo. E aí chegou um momento que eu comecei a lembrar de todas as palavras que eu escutava. Realmente, era verdade, né? Só que na hora a gente estava meio desatento, né? E com outras coisas também. E no final de tudo eu ganhei uma família, porque já estava com a casa. E a minha sogra mora comigo. Olha eu ganhei uma filha de 91 anos. Menina, aí eu realmente... Ô Ana Paula. Oi. Esse aí não vamos nem falar mais nada sobre esse assunto. É verdade. Mas dá um beijo nela aí, por favor. É a Dona Ivone. Quando você estiver... Dona Ivone. Isso. Dá um beijo na Dona Ivone aí, um carinhoso beijo nela. Realmente você é uma figura especial. Deus, que maravilhoso. Minha filha, Deus te deu uma graça muito grande, é isso mesmo. Continue assim. Amém. Transfere a glória a Deus, é assim mesmo que a gente faz. Amém. Ana Paula, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua palavra. Eu estou certíssimo de que a sua experiência compartilhada agora com a gente ao vivo, ela fortalecerá o coração de muita gente que está nos acompanhando agora. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua etapa. Isso. Por isso foi muito importante, você não fez referência nenhuma a você enquanto indivíduo, que enquanto indivíduo somos diferentes, mas você deu o caminho. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, são as ações, as estratégias, as armas que Deus tem para nos colocar de pé em todas as horas, né? Não só numa hora como essa, mas em todas as horas da nossa vida. Ana Paula, eu quero agradecer a você, porque ouvintes assim,
como você e os nossos ouvintes nos dão tanta alegria e honram tanto o trabalho que a gente faz. Que Deus te abençoe todo dia. Amém. E cada dia mais. Dá um beijo na Dona Ivone, tá bom? A todos nós. Eu queria deixar uma palavra, como o pastor falou, que se é um momento de chorar, chore mesmo, né? Porque há tempo para tudo, e quando você fala que espera no Senhor, espera. Ele tem um propósito em tudo. Isso é certo. Não muda. Deus te abençoe, Ana Paula. Amém, obrigado, amém. querida. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. É isso aí, minha gente. É isso aí. Ô, JR. Só tem a dizer, é isso aí. A gente ouvir um testemunho desse, né, com uma força dessa, a gente pode entender que somente pelo poder da palavra do Espírito Santo. Eu abri aqui a palavra em Efésios 3,14, e Paulo diz assim, orando pelos Efésios, ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. E aí ele vem falando da largura, do amor. Então assim, a gente vê Jó, que sofreu tantas perdas, chorou, reclamou, lamentou, mas soube viver, soube lidar. Então na palavra de Deus a gente tem todo o alicerce que a gente precisa. Deus te abençoe, queridos. De Queimados, ouvinte dizendo: perdi a minha avó, já tem 12 anos e até hoje não superamos. A minha irmã perdeu um filho já com 9 meses. Fizemos o seu parto, tivemos que dar o nome e enterrar, uma dor que não desejo para ninguém, mas creio que Deus pode consolar e restituir. De Belfor Roxo, ouvinte dizendo: minha esposa perdeu uma filha. A menina estava internada por problemas físicos, sem gravidade, de repente morreu e ela não consegue superar. De Pantanal, na verdade não tenho medo, mas receio pela falta que alguém que venha a morrer me fará. De Santa Cruz da Serra, sei que a morte é natural do ser humano, mas tenho medo que as pessoas que eu amo morram sem Jesus. De Piabetá, ouvinte dizendo: eu tenho tanto, mas tanto medo de perder o meu esposo, que só de ouvir o debate eu já estou chorando. Às vezes eu tenho até pesadelos que eu estou perdendo. Não sei como evitar isso, diz a nossa querida ouvinte. Pergunta ao final se isso é normal. Também diz outro ouvinte por e-mail: também tenho muita dificuldade de lidar com a morte, amo demais os meus filhos e não consigo imaginar a minha vida sem eles. Um dia me peguei pensando nisso, senti uma dor no peito e comecei a chorar, fiquei o dia todo mal. O momento mais difícil, traz aqui um ouvinte sobre esse tempo, né? O medo da perda, a perda efetiva, porque a pessoa às vezes por medo da perda vive sob essa sombra do medo da perda a vida inteira. E é de fato, é verdade, por mais que você se prepare para a perda, você nunca estará pronto para enfrentá-la. Ela é muito maior do que a capacidade racional que a gente tem para lidar com esse assunto. Daí a certeza que a gente tem, que é tão maravilhosa, que a Ana Paula compartilhou conosco aqui. A certeza única e absoluta que o Espírito Santo de Deus é capaz de nos consolar. É um milagre. Milagre a gente tem dificuldade de explicar. Como é que você explica um milagre? O milagre é explicado o seguinte: olha, não tinha nada e agora tem. Por quê? O que houve entre o nada e o tudo? Houve uma ação do Espírito Santo de Deus. É assim que acontece na nossa vida. Não tem explicação racional. Não, minha filha, é assim mesmo, todo mundo perde. Isso acontece com todo mundo. É o tipo de frase que não resolve nada. Não resolve nada. Às vezes a pessoa até conta uma história pior, achando que vai amenizar a sua. Não, você está chorando por isso? E conheço uma pessoa que foram 2, perdeu os 2 de uma vez só. Puxa vida, que palavra, hein? Então as coisas são muito individualizadas. Eu quero agradecer o depoimento dos nossos ouvintes e a palavra deles sobre um assunto tão difícil e complexo como esse. Falei na abertura aqui, ou quase nela, que o projeto do deputado João Campos, que tratava sobre aquele aspecto de se voltar a discutir o assunto na Câmara, que envolvia a proibição que os psicólogos hoje têm, proibição estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia, de não tratar mais uma pessoa homossexual que queira voltar a ser heterossexual.
e que foi apelidada maldosamente de cura gay, porque não tem nada a ver com essa história. Esse projeto ele foi retirado de pauta, saiu de pauta, o deputado João Campos tirou o projeto da pauta. Certamente sofreu pressões por todos os lados, partido, adversários políticos, etc, etc. Não é o nosso assunto aqui na pauta, mas o fato é, como nós fizemos um debate sobre esse tema, me cabe aqui trazer essa informação para os nossos ouvintes que eventualmente não têm. O que vai acontecer agora? Pode acontecer uma série de coisas. Alguém pode pegar o projeto e reapresentá-lo. Isso pode acontecer nessa legislatura, pode acontecer numa outra. Existem os trâmites aí de tempo para essas coisas todas. Você sabe que quando se tem vontade política, né, o presidente vai para a televisão e diz: vai acontecer isso, e vai. O tal do plebiscito forçado pelo povo nas ruas, de repente vai acontecer no momento que a gente nem espera. Agora, isso chama-se vontade política. Quando alguém resolve e tem o poder de resolver, resolve. Agora, quando não tem, não tem. Então, isso depende de vontades políticas internas. São várias ações que envolvem partidos de todos os lados, além de um movimento bastante intenso e agressivo sobre esse assunto. Me cabe aqui trazer essa informação, tá nos jornais todos, você pode acompanhar, tá em todos os sites, e essa informação. O que não está em todos os sites, e que eu disse aqui, é uma matéria que saiu no Globo sobre a procura de sócio para abrir a igreja. E essa é uma história impressionante, é uma história bizarra, porque o que a matéria conta é que saiu uma nota nos classificados de um jornal de Brasília, dizendo: procuro 2 pessoas para juntos abrirmos uma igreja. E a notinha era essa, o classificado era esse aí. É bem claro, né? E aí a pessoa, alguém telefonou da mídia mesmo, ligou para ter mais informações, né? O autor do anúncio, ele vai direto ao ponto, ele diz: eu não sei qual é o seu objetivo, o meu eu sei, é espiritual e financeiro, sou bastante objetivo nos meus negócios. Eita. Ele diz que prefere ser franco porque não quer perder tempo com discussões sobre ortodoxia religiosa, quer fundar uma igreja pentecostal, como muitas outras que existem por aí, e ganhar muito, muito dinheiro. Basta usar técnicas de hipnose coletiva, simular milagres e recolher o dízimo. Diz ele, não tem limite, é muita grana. Ao final ele diz até aonde, cadê a matéria, a parte que ele diz aonde, que ele cita aqui o lugar que em Brasília ele gostaria de abrir a tal igreja. Não está aqui, mas tem aqui o nome dele, ele se apresenta aqui como nome, e aqui está a matéria. O assunto é esse, o assunto é vergonhoso, porque eu sou pastor há 17 anos e tenho vergonha disso. Eu me sinto envergonhado quando eventualmente eu tenho que abrir um crédito em algum lugar, e quando eu me apresento como pastor, eu sou visto com desconfiança. As minhas contas são pagas em dia. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. É assim que eu faço. Eu sei que é assim que a maioria faz. Eu sei que os pastores, em sua maioria, frequentam um curso teológico e se preparam. Eles fazem um vestibular, eles fazem provas. Alguns deles, ou a maioria deles, eles são ordenados por instituições sérias, por instituições responsáveis. Estes, para abrir uma igreja, abrir uma igreja, fundar uma igreja ou plantar uma igreja, eles têm que ter todo o CNPJ. A igreja tem que ser regularizada. Ela não pode existir se ela não tiver o CNPJ. Ela precisa ser pessoa jurídica, e para ter isso, ela tem que ter um registro, e para ter esse registro, ela tem que ter um estatuto, e para ter um estatuto, ela tem que ter uma assembleia. Ou seja, isso não é coisa feita por um só. Para ela funcionar num prédio, ela tem que ter liberação. Ela tem que ter o alvará para que ela possa funcionar ali e sofrer, como todo mundo precisa, todas as fiscalizações, se tá bom, se não tá, se tem saída, se tem isso, se tem aquilo, tudo que tem que ser, e assim tem que ser mesmo. Porque se uma igreja estiver funcionando sem alvará, ela é ilegal. E não adianta procurar, não, Deus tá, os anjos do Senhor estão aqui. Estavam lá em São Paulo, na igreja Renascer, quando caiu, estavam lá em São Paulo, na igreja Universal, quando caiu, estavam em todos os lugares. Por quê? Porque tem coisa que é da minha responsabilidade e tem coisa que é da responsabilidade de Deus. O que cabe ao homem, cabe ao homem. O que cabe a Deus,
cabe a Deus. Já estou opinando aqui, trazendo meu posicionamento, falando aqui com a franqueza que me cabe e que me é necessário. Vou dizer, como eu disse outro dia aqui, isso não é opinião da rádio, não. Rádio não tem opinião, rádio é veículo. Verdade. Quem tem opinião sou eu, e agora os companheiros vão poder opinar sobre esse assunto, começando com o Luciano. Eu quero deixar um texto profético que sirva para todos nós pastores e para aqueles que, como esses, querem se dar bem em cima dos rebanhos do Senhor. E eu quero vir através de Jeremias, não vou nem no Novo Testamento, eu vou no Antigo, porque no Novo o JR já falou. É Jeremias 23, versículo 1 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitais. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Queridos, existem pastores, como já foi falado aqui, como esse tipo que a gente não pode nem titular de pastor, porque na verdade não vale nada. Não vale nada, como em diversas carreiras existem. Mas também existe um Deus. A igreja tem um dono. Embora nós precisemos, como o JR bem falou aqui, caminhar debaixo da legislação humana, não podemos esquecer que há uma legislação celestial. E através dessa legislação, cada um de nós prestaremos contas de tudo que fizemos, de tudo que praticamos e de todas as formas como tratamos a igreja e, sobretudo, as ovelhas do Senhor, que na verdade é a igreja. Então, a palavra é: existem pastores que Deus está levantando, e existem pastores que quem está levantando é o diabo. Fique ligado. Isso aí. Na verdade, JR, o que foi publicado no jornal é uma realidade, já vive-se muito tempo. A gente vê isso acontecer, um desmande tremendo. Todo mundo começa a igreja a partir agora só de uma revelação, não a partir de princípios e propósitos. Abre-se igreja hoje com uma facilidade muito grande, sem nenhum tipo de regularização, nenhuma regulamentação. Nós começamos a construção do nosso templo novo lá. A quantidade de documento que a gente teve que tirar na prefeitura, é tanta coisa, é tanta taxa que se paga para construir um prédio. E hoje em dia a pessoa vai ali, aluga uma loja, bota 20 cadeiras, bota um som, dá um glória, começou a igreja. Eu acho que o povo, o rebanho, tem que estar atento ao pasto que eles estão indo. Existe muita gente, muito lobo disfarçado de ovelha. E Jesus fala do ladrão, que ele vem para roubar as ovelhas. Eu fico imaginando quanta gente foi arrancada de igreja, gente estavam trabalhando, gente estavam sendo disciplinadas, foram arrancadas para serem colocadas em lugar de destaque. Pessoas que num lugar não operariam em nada, porque são disciplina, mas aí vem lá com o conto do vigário e conta uma história, e aí leva o sujeito, coloca lá, e aí logo a culpa é sempre do pastor. Aí o pastor lá que disciplinou, não, ele não tem amor, vem um projeto novo, Deus me deu uma revelação nova, e aí Deus vai mudando a sua fala. Deus fala uma coisa hoje, Deus fala outra coisa amanhã, tá aí cheio. Aquela igreja, ela cresce pelo braço do homem, vai, aí quando vem a queda, essas pessoas se perdem, como o pastor Luciano falou. E que bom que Deus restaura as ovelhas perdidas da casa de Israel e coloca no aprisco certo. Queridos, a igreja do Senhor, ela é santa, amém, é pura, imaculada. A igreja é do Senhor. Existem homens, né, que querem, que desejam usufruir de bens materiais e assim se infiltram na igreja, né? E querem lidar com a igreja como negócios. Mas ai daqueles, amém, ai daqueles, porque existem nesse tempo homens e mulheres, uma geração marcada pela glória de Deus, que se levanta para cobrir de luz a terra que está em trevas, e nós não aceitamos, porque a igreja do Senhor, ela é santa e pura. JR, eu queria, aproveitando a sua fala inicial, eu sou psicólogo e me sinto atingido por isto que você acabou de mencionar, e não estou muito preocupado porque a Constituição nos faculta o direito de dar saúde a quem nos procura. Nós fizemos um juramento na nossa
na nossa declaração profissional, de cuidar da saúde daqueles que nos procuram. Nenhum psicólogo, eu falo isso para que todos que nos ouvem, nenhum psicólogo vai correr atrás de qualquer homossexual para buscar fazer nele algum tratamento para que ele deixe de ser. Agora, quando nós, psicólogos, somos procurados por alguém que pratica o homossexualismo e não se sente bem nesta prática, nós temos a obrigação constitucional de promover saúde e ajustamento nessa área sexual, reforçando sua heterossexualidade, porque Deus criou apenas 2 sexos, homem e mulher. Não existe nenhum terceiro sexo em que pese a mídia criar isto. Olha, o texto de Judas que eu fiz referência, quero ler só para o ouvinte acompanhar, pessoal que está no trabalho, está no carro, não consegue acompanhar, ler o texto e depois você lê em casa, mas a partir do verso 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então só aqui já embalou a galera, já botou muita gente aqui, mal, né? Porque tem rebelião, tem objetivo escuso, tem, enfim, ganância. Fogo estranho. Verso 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes frutos desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, sem raiz alguma. Verso 13, ondas bravias do mar que espumam as suas sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Verso 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Estou lendo o livro de Judas para informação dos nossos ouvintes. Vou ler agora Mateus 7. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vou deixar um versículo para o final, porque eu estou vendo o doutor Dácio quer falar sobre esse assunto agora. O senhor mudou o assunto, o senhor sabe que nós estamos todos falando o mesmo assunto, mas eu vou deixar, não tem problema não. Fica tranquilo. O senhor vai falar sobre isso, porque nós precisamos ouvir o leigo. Que da mesa toda aqui, o senhor é o leigo. Sou o leigo. Tá certo? Então nós queremos ouvir o leigo. Por quê? Porque a fama pastoral, ela pode ser tão boa, ela pode ser tão ruim. Nós estamos aqui tratando um assunto, alguns vão dizer o seguinte, mas vocês estão dando tiro no pé. É melhor não falar sobre esse assunto. Você já viu a Bíblia esconder alguma coisa? Você já viu Jonas, o pecado de Jonas lá, o negócio, Jonas, vamos fazer uma arrumadinha aqui. Jonas já entrou direto para Nínive. Vamos tirar a parte que ele foi para outro lugar, foi engolido, foi vomitado. Vamos botar isso aí. Vamos tirar a parte que Moisés brigou com o camarada lá e acabou assassinando o rapaz lá. Vamos esconder esse negócio? Vamos esconder a parte que Elias se escondeu e não queria mais nada com nada, pediu a morte. Vamos esconder? Vamos esconder a parte que Pedro negou a Jesus. Na Bíblia não tem arrumadinho. Davi, né? Na igreja não tem arrumadinho. Vai lá, doutor Dácio. Bem, JR, eu não desviei o assunto. Não, eu sei que não, doutor Dácio. Vamos lá, vamos pro ponto. Mas só para forçar que no início você fez menção a esse projeto. Foi, o senhor fez muito bem. Agora, como leigo que sou, eu sou psicólogo, não sou pastor. Embora, como sou um psicólogo evangélico, muitos clientes meus às vezes até me tratam de pastor, embora eu não seja pastor, eu sou apenas psicólogo.
Agora, como leigo, eu sou membro de uma igreja evangélica. E a igreja, na minha visão leiga, não pastoral, na minha visão leiga, o objetivo da igreja não é comercial, nunca foi, não será. Toda e qualquer instituição que tem como objetivo lucro, preste atenção, porque não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é falar e promover a palavra de Deus, trazendo o evangelho, que é as boas novas para a salvação, dando àquele indivíduo a vida eterna. Agora, quando você prioriza o dinheiro, quando você objetiva o dinheiro, isso é comércio, e a igreja não tem visão lucrativa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: infelizmente tem muitas pessoas intituladas pastores, mas são gerentes de instituições financeiras. A maioria dessas igrejas, entre aspas, ditas igrejas, são instituições matrizes que têm objetivo comercial. Então não pegue, não, e é minoria. Não pense você, meu amigo, que pastor se iguala a que esses indivíduos que são gerentes financeiros em instituições ditas igrejas. Vamos rebelar. Muito bem. Quero dizer outra vez que eu fico com vergonha de tratar esse assunto. Esse é um assunto que não. Nós conversamos aqui uma vez sobre aquele caso do camarada que recebeu dinheiro. Foi em Brasília, não foi? Foi. Naquela, não é isso? Propina. Agradecendo pela propina e orando, inclusive, para que, né, pudesse ter mais. Multiplicar. Nós tratamos aquele assunto aqui e eu tratei em lágrimas aqui porque eu tive pastores maravilhosos na minha vida e tem muitos pastores que me inspiram e eu sei que a maioria é séria. Verdade. A maioria é séria. A maioria e vou dizer aqui uma coisa, porque é o seguinte: às vezes você pega uma pessoa que é muito conhecida e acredita que a pessoa que é muito conhecida, ela tá errada, tá certo? Deve ser fulano e tal, fulano faz isso. Tem gente que sempre elege alguém, e aqui a questão não é alguém, é porque todos os pastores correm este risco. Por isso nós precisamos orar pelos pastores. Gente, nós precisamos orar pelos pastores, clamar a Deus, pedir a Deus que abençoe os pastores, porque existe muita tentação nesta área financeira. E é necessário que todos os pastores sejam preservados, resguardados. Pastor não é anjo ainda, entendeu? Ele não foi glorificado, ele é chamado de um anjo da igreja, mas é um sentido simbólico, ele é carne e osso, ele é ser humano e a carne é fraca. Nós precisamos orar por eles, para sustentá-los, para abençoá-los. Não misture isso com dízimo, porque todo mundo que tem problema com dízimo aproveita uma desculpa com você. Agora é que eu não dou mesmo. Verdade. Tá sendo contrário à Bíblia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se aproveite de um assunto como esse para arrumar uma desculpa, porque pela graça de Deus, volto a afirmar aqui, eu não tenho números, mas a experiência que eu tenho convivendo com pastores há tantos anos é que a maioria é muito séria, seja dos mais conhecidos, dos menos conhecidos. Tem muita gente simples que a gente nunca ouviu falar, que se doa para a glória de Deus. Ontem mesmo vi um vídeo de um pastor que eu nunca vi na minha vida, essas coisas, fiquei em lágrimas vendo o vídeo dele. Foi uma homenagem póstuma a ele, um pastor que eu nunca vi na minha vida, um hispano, pastor nos Estados Unidos, e vi a homenagem que foi feita a ele, homem que viveu a vida inteira, 85 anos no reino de Deus, na glória de Deus, uma coisa linda. Você vê como tem gente séria que se doa para a glória de Deus. Vou terminar citando Mateus capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer para os nossos ouvintes que no texto original Jesus está dizendo: edificarei de mim a minha igreja. A igreja não é apenas dele como aquele que é proprietário dela, mas a igreja é dele porque veio dele, originou-se dele. Não há outra igreja. Esta é a igreja de Jesus Cristo. E quero terminar ainda citando Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pesquisa 93. Perguntamos se os nossos ouvintes sentem medo de que as pessoas que eles amam morram, e a gente encerra com 76% deles afirmando que tem sim. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes. Vamos aos prêmios, Marcela.
Tatiana Deoclésio de Piabetá, telefone 2659, final 07. Participou da pesquisa e leva o CD Levanta a Tua Voz, do William Nascimento. Ana Paula Santos de Magé, telefone 2631, final 55. Participou da pesquisa e leva para casa o DVD Louvorzão, volume 2. E a Maria Lacerda participou aí pelo Facebook e leva o CD O Dono do Poder, da Beatriz. Quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte amado, e a sua participação com a gente hoje no debate. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, eu amo meu noivo, mas estou morrendo de medo de casar. Ficamos noivos há pouco mais de 7 meses, ele só fala em casamento. Olha aí, é o sonho de muita mulher. Tem mulher que quando o camarada escuta a palavra casamento, quem fica apavorado é ele. Penso que é uma responsabilidade imensa, diz a nossa ouvinte, e confesso que não quero sofrer. O passado me deixou marcas de outros relacionamentos e agora não consigo mais dar um passo à frente. Ao mesmo tempo que amo o meu noivo, adoraria que ele não quisesse tanto casar. Olha aí, minha gente, tá vendo como é que as coisas são? Devo arriscar magoar meu noivo e dizer que estou com medo de casar com ele? Ué, mas o medo dela é de casar, Marcela? Ou é de casar com ele? Agora eu fiquei na dúvida. É normal ter medo do casamento? Quando surge o medo e a insegurança, é sinal de que esse relacionamento não vai dar certo? E insegurança é mais comum nos homens ou nas mulheres. Como vencer a insegurança na hora de casar? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Luciano Regis, obrigado, um grande abraço. Prazer estar aqui mais uma vez, um beijão JR, a todos os ouvintes, os debatedores, a minha esposa amada, meus filhos e a nação apostólica. Estaremos aí hoje à noite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, querida Cirlei Figueiredo, Deus abençoe. Obrigada, quero agradecer a todos aqui nessa manhã, mandar um beijo pro meu lindo esposo, maravilhoso, pastor Alex Pinheiro, a todos do Ministério Sopro de Deus e a comunidade cristã Novo Dia. Pastor Luiz Wagner, obrigado, um abraço, meu irmão. Agradeço a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, mandar um abraço à minha família, minha esposa, meus filhos e a primeira igreja batista em Cerâmica, a igreja que eu amo muito. Doutor Dácio, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, a todos que nos ouvem. Queria apenas dizer a você que vive algum problema dessa ordem que daqui foi tratada, a primeira igreja batista do Recreio, através do Ministério do Aconselhamento Cristão, está lá para te ajudar, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos. Vou pedir aqui ao pastor Luciano que ore conosco. Vamos apresentar diante de Deus este tema, o assunto da igreja, o assunto dos psicólogos, mas temos orado todos os dias aqui pelo consolo dos enlutados e pela cura dos enfermos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos esse tema que foi tratado hoje. Cuida de todas as pessoas que de alguma forma têm passado pelo processo de perda, que haja consolo e restauração. Estamos psicólogos dessa nação, que haja lideração, que haja bênção, que haja uma liberação da tua bênção, no nome de Jesus, e que o Senhor possa levantar homens e mulheres, pastores, que apacentam o teu rebanho, segundo o teu coração. Nós abençoamos a todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.